E também tem uns outros seres que chamam a atenção na Bíblia, que são os Néfilins. Diz que são híbridos. Isso vai dar trabalho. Então, até seria bem interessante, porque causa muita confusão. E é engraçado que eles aparecem poucas vezes, né? Tecnicamente ele só aparece em Gênesis 1 a 4. Só 1 a 4. Né? Então, E quando daí... você pensa assim... E gera muita dúvida, né? O texto vai falar de Nephilim, cara, separado, porque... Vamos colocar assim, você tem os filhos de Deus, que no texto hebraico é chamado de Benai Elohim. Sim. E daí você vai ter os filhos dos homens. Segundo a tradição, existe uma junção desses seres e nascem homens de grande estatura e Néfilins. Então a gente vai ter que fazer essa divisão. Então de 2 já foi para mais outros 2. Outros 2. Então no texto, e o que às vezes a galera confunde, vamos pegar um texto, vamos abrir a Bíblia aqui, Gênesis 6... para não falar nenhuma besteira aqui, sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar sobre a terra e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus. Essa palavra filhos de Deus, no hebraico, é chamado de Benai Elohim. São os filhos de Deus. E vendo que as filhas dos homens eram formadas, tomaram para si de todas as que escolheram. E disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque ele é carne, e seus dias são contados de 120 anos. E depois ele vai dizer assim, aqueles dias estavam os Néfilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus começaram a conhecer as filhas dos homens, as quais lhe deram seus filhos, esses Néfilins eram os valentes, os homens de renome, que houve na antiguidade. Então, tipo assim, nesse texto fala, cara, que os Néfilins eram os homens da antiguidade. Eles nascem primeiro e depois eles se tornam os homens. Então, esses híbridos, vamos usar essa linguagem, os híbridos, eles são literalmente, cara, pessoas que foram a junção desses dois. Em algumas linhas, se diz que o dilúvio parte daqui. Quando existe essa quebra, né, de aliança entre o homem e a criação, Deus se arrepende. Quando essa coisa acontece, quando esse universo de coisas acontece, então é daqui que nasce a ideia de que Deus vai destruir a humanidade e vem a Arca de Noé, que é no mesmo texto. Sim. Então, Deus decide se arrepende de ter criado o homem a partir dessa corrupção do DNA do homem. Misturou. E aí você vai ter Aí você vai ter o livro Dr. Chris no Exo-Vaticana, que é um livro bem interessante, que já fala bastante sobre o que está acontecendo hoje com esse negócio extraterrestre. A introdução é escrita por um pastor chamado Chuck Missler. O pastor Chuck Missler, ele tem um livro chamado A Volta dos Néfilins, O Retorno dos Néfilins, que ele fala que... Porque os últimos dias, em Mateus 24, fala que serão dias como os dias de Noé. Sim. E nos dias de Noé são onde houve essa corrupção do DNA. E se você for olhar tudo que está acontecendo na natureza do homem hoje, tecnicamente o homem está tendo seu DNA corrompido pela alimentação, pelas coisas, e vai existir uma corrupção a nível espiritual, né? E a gente já está vendo sendo construído vários cenários onde isso pode se tornar possível. Então, existe uma linha teológica, como é a linha do Dr. Jack Missler e outros teólogos que falam que este final dos tempos, aonde caminha para o final dos tempos, vai acontecer porque esses Néfilins, esses seres que não serão mais apenas híbridos com os filhos da terra, mas serão demônios que terão relação com as mulheres e terão esses Néfilins já feitos pelo lado negro da força, vamos colocar assim, eles vão estar habitando na terra e aí sim caminhamos para o final dos tempos. Agora, com base nisso, essa é uma discussão, cara, que você vai ter todo tipo de teoria da conspiração em cima. Muita doideira. Muita gente falando. O texto está aqui, como vários outros textos estão na Bíblia. Os Néfilins estão presentes aqui e eles são seres específicos desse tamanho, são gigantes. Aí você vai dizer que eles eram... Alguns vão chamar de semente de Caim,
Porque vai ser a mesma situação que vai acontecer depois do dilúvio. Vai acontecer o dilúvio, a terra vai acabar. Esses seres eram gigantes. Esses gigantes, eles viviam na terra. Depois eles vão surgir novamente com outro nome. Lá depois, aqui eles são Néfilins, depois eles vão ser os Refaíns. Os Enaquins, Refaíns, onde vai Caleb, vai encontrar com eles lá em Hebron. Né? Tanto que você vai ver que ele vai matar os 3 filhos, né, desses gigantes, e o pai deles dormia numa cama de ferro de não sei quantos metros de comprimento. Então quer dizer que, segundo algumas tradições, eles são descendência de Canaã. Sim. Por conta do pecado cometido, maldição e todos os outros aspectos. Mas isso é uma coisa que, para a gente explicar, teria que ter um quadro, teria que ter toda uma dinâmica aqui pra gente poder caderninho escrever. Só pra passar, né, por cima isso ali. É só pra dar uma padrão. A gente pode aprofundar mais nisso e falar mais sobre isso. Isso, nos próximos episódios vamos conversar bastante. O pastor comentou um pouco sobre protogênesis, que a gente estava conversando. O que tem de teoria sobre isso? Então, cara, é uma linha teológica bem especulativa que fala que antes do Gênesis nascer, antes do haja luz, ou no período da primeira fala, né, existia uma quebra de tempo. Gênesis 1:1, a Terra já foi 100% formada, e depois aconteceu a guerra nos céus, o diabo é precipitado, acaba, depois Deus vai reiniciar toda a Terra novamente. Então essa janela de tempo que fica ali entre Gênesis 1 e Gênesis 2, uma humanidade já foi gerada nesse período. Isso algumas linhas teológicas chamam de protogênesis, né? Antes do Gênesis. E nessa teoria, quem que gera essa humanidade? O próprio Deus, mas aí o diabo se levanta contra e tem uma guerra acontecendo. Tem uma discussão que é bem mais na linha da ficção científica, na linha da especulação, do que na linha teológica, né, cara? Mas ficção. Mas tem uma galera que acredita nisso. Tem uma galera que acredita em muita coisa, né, cara? Então, tem uma galera que acredita que João não morreu, né, cara? Ainda. Tá aí até hoje, né? Não, tem muita coisa que a gente vai trazer aqui que não é o que a gente acredita e não necessariamente é verdade. Mas é interessante de estudar. Tem gente que acredita que Caim tá preso no Vaticano. Isso eu já ouvi também. O que vocês acham? Tem gente que acredita que Caim tá preso num subsolo do Vaticano. Deve ter muita coisa legal lá no Vaticano. Ah, deve. Caim eu já não sei, né? O Caim eu já não sei. Legal. Mas várias linhas teológicas não, perdão. Várias linhas esotéricas falam da questão da vida de Caim, né? Que Caim tá vivo até hoje, que ele é pai do ocultismo, né? Que ele várias outras coisas, junto com outras ideias, né? Aí a gente pode abrir o leque para qualquer coisa que vocês quiserem. Que daí vai ter Lilith, vai ter um monte de coisa. Aí vai virar Supernatural. Aí vai virar Supernatural, né, cara? Daí não adianta. E Supernatural só é bom até a 4ª temporada, tá? Depois eu sei que vocês vão me xingar, mas tá tudo certo. Acabou na 4ª temporada. Acabou na 4ª temporada. Então, falamos sobre ali os Néfilins, né? Mas tem outras criaturas ainda no Antigo Testamento, como o Behemoth e o Leviatã. O que são essas criaturas? O Leviatã, ele é o pai de todos os seres marinhos. Certo. E o seu equivalente terrestre é o Behemoth. Segundo a tradição da Cabala, da judaica, esses seres, eles são eles que ordenam... ouça o que eu estou dizendo. Segundo a tradição da Cabala, não é o que a gente acredita como cristãos, mas segundo a Cabala judaica, mística, quando o Behemoth ruge uma vez por ano, que é num dia de uma festa de Tammuz, eu acho, se eu não estiver enganado, ele equaliza todos os outros seres selvagens. Ele ruge uma vez. Quando o Leviatã ruge, ele controla todos os seres marinhos. Também é no mês do calendário judaico. Eles vão lutar entre eles e eles vão se matar. Aí eles vão lutar e um vai matar o outro. No dia que subir o Messias hebraico, judeu, o dia que o Messias subir, que ele for apresentado, essas duas criaturas vão lutar, elas vão se matar, ou vão matar uma a outra, e aí a carne do Behemoth e a carne vão ser comidas na festa, e a pele do Leviatã vai fazer a tenda onde as pessoas vão cear. Isso é o que a cultura hebraica fala.
Agora, até Foi que longe, ponto foi longe. Isso daí eu não sabia. Não sabia? Eu não sabia. Então, assim, segundo a tradição da Cabala, mística judaica, é isso, né? Eles vão brigar, eles vão se matar, daí a carne vai ser comida, daí a pele do Leviatã vai cobrir uma tenda onde todo mundo vai se alimentar, no dia que o Messias ser apresentado, né? Então, isso é lógico, não é o que a gente acredita, mas é o que mais se referencia. Porque ambos os seres estão em Jó, Sim. né? Um livro que, se eu fosse você, eu leria com mais carinho, com mais atenção. De uma forma diferente também, né? Sim. O Jó não é somente um livro para você ler o capítulo 1 e o capítulo 2 e depois ir lá pro 41, 42. Finalzinho. Pro final. Normalmente era assim, né? É. O início, e daí ignorava todo o meio. Todo aquele discurso de Deus é sensacional, a pessoa não lê. Chegava só no final. Então, segundo a maioria das tradições bíblicas, o livro de Jó é mais antigo que o próprio texto falado de Moisés. Tipo assim, vamos devagar, né? Daqui a pouco eu tô falando que a gente tá falando de heresia. Outra novidade que eu também... Então, segundo a tradição, o livro de Jó, ele é tão antigo quanto a Torá. Porque ele é do período dos patriarcas. Dos patriarcas pós o dilúvio. Então, pós-diluvianos, né? No período do ele é um texto semita, então ele é escrito no período dos semitas, porque a gente pode um dia explicar sobre isso, né? Porque Abraão é semita, Jacó é semita, Isaac é semita e Jacó é semita. Os filhos dele vão ser israelitas. Também vão ser semitas, mas eles são os descendentes de Sem. Sim. Então, Jó, ele também é semita, e toda a história de Jó é como você tem que ler Gênesis lendo Jó. Porque você vai chegar numa altura de Jó, que Jó está descrevendo o que Deus está falando lá no Gênesis. Então você tem que ler junto, é uma leitura paralela, que eu te convido a fazer esse exercício. E não tem, cara, você pode ler Sócrates, pode ler Platão, pode ler Aristóteles. O fundamento filosófico que você tem nos discursos dos amigos de Jó é tão profundo, cara, quanto um banquete. Sim. É tão profundo a estrutura de análise humana, de dor, de luto. Cara, é um negócio, é uma discussão filosófica profunda e que muitas vezes ela é abandonada. Ninguém gosta dos discursos, mas tem muita beleza ali. E você tem, a partir do 36, se eu não estiver enganado, até o 40, uma aula de Deus sobre a criação. Deus chapuletando. Não! Documentação assim, eu não gosto que chove. Então faz assim, querido, cria um mundo pra você, né? Tira, né? Cria um mundo. Nesse mundo que você cria ele sem chuva. Aí você vê se vai dar certo ou não. Foi praticamente o que Deus disse pra Jó quando ele começou a querer se achar autossuficiente, né? Começou a ter ideia, né? Começou a ter ideia. Tive uma ideia boa aqui. Agora minha ideia... O que Deus acha de fazer minha ideia? Né? Tem muita gente que questiona Deus e nunca leu Jó. Exatamente. Se você tem uns questionamentos mais rasos, assim, teológicos, Jó vai responder a maior parte deles. Deus vai responder através de Jó. Leviatã e Behemoth, as pessoas vão dar todo tipo de explicação que se você for pra internet. Alguns vão dizer que o Behemoth era um dinossauro por causa das descrições físicas, que ele tinha a cauda como um cabo de cedro, né? Tipo assim, uma árvore de cedro, ela tinha as dimensões de uma montanha. Então, se você for olhar de forma rápida, você pode até olhar um ser, né? Qualquer dinossauro grande, você vai dimensionar ele como se fosse um Behemoth, mas não existe nenhuma comprovação direta que seja. É tudo uma especulação nesse sentido. A mesma coisa acontece com o Leviatã. A baleia azul é o Leviatã? Cara, a gente não sabe exatamente o que seria o Leviatã, mas é um ser marinho de dimensões. É o Kraken. É um Kraken, né? Maior que o Kraken. Seria quase um Godzilla, né? Mas é um ser que Deus criou o oceano para ele nadar, né? Então... Como o Jorgon Mann do Thor. Sim. Que luta com o Thor, né? Exatamente. Muita tradição antiga tem esses paralelos, né? De seres parecidos e tal.
A gente tá conversando hoje sobre as criaturas aqui. A gente vai fazer um programa, cara, sobre criptozoologia. A gente vai fazer um programa sobre criptozoologia. A gente vai trazer todos esses seres aí, tá? A gente vai trazer todos esses seres. Vai trazer pé grande, vai trazer o berremoto, vai trazer todos esses seres aí como a gente poder falar sobre eles. O Griffon, o Kraken, tudo que der pra gente poder incluí-lo nesse pacote.